A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe este dia, que Deus conceda aos amados irmãos ricas e copiosas bênçãos. Quero aqui louvar a Deus por me dirigir até os irmãos com uma palavra da parte do Senhor, já agradecendo a Deus pela oportunidade e louvando a Deus pela vida do presbítero Aparecido, seu irmão que conhecemos, estreitamos amizade. Deus continue abençoando a vida desse servo do Senhor, bem como o pastor dessa igreja. Deixo aqui meu abraço fraterno. Deus abençoe, meu amado, que o Senhor continue enriquecendo os irmãos, ao anjo dessa igreja, com muitas bênçãos dos céus. Para tanto, meus amados, eu quero trazer uma palavra muito breve e quero ler com os irmãos no livro de João, Evangelho de João, ali no capítulo 7 e o versículo 37, um tanto conhecido de todos, mas que nos dá um exemplo do que o Senhor nosso Deus pode fazer em nossas vidas. Diz assim, versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de João: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Meus amados, os irmãos que são leitores da palavra de Deus vão concordar comigo que o texto começa dizendo que estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Todas as pessoas teriam por obrigação de ir para Jerusalém para comemorar essa data festiva. Todo bom judeu teria por obrigação de participar dessas festas. Veja que todas as pessoas que moravam da região de Jerusalém já haviam chegado, e a Bíblia nos informa que Jesus ainda estava percorrendo a Galileia, na região da Judéia, porque na época os judeus procuravam em tirar a vida do Senhor. E nessa caminhada, Jesus encontra os seus irmãos, os irmãos carnais, e eles então o interpelam pelo caminho e faz uma pergunta ao Senhor: por que você não sobe a Jerusalém? Disseram a eles, mostrar os teus feitos. Por que você não vai logo a Jerusalém mostrar os teus milagres? Em outras palavras, eles diziam: o momento é oportuno, o momento é esse de você mostrar quem é você. É impossível alguém ser famoso sem mostrar os seus feitos no meio do povo. Mas Jesus, com muita sabedoria, disse aos seus amados: irmãos, olha, subam vocês a Jerusalém, mais tarde eu vou, ou não é o tempo ainda. Os irmãos de Jesus não entendiam que o objetivo principal não era fazer milagres, não era o interesse principal, e também não é o interesse primordial de Cristo. Não que isso não seja necessário, mas o interesse do Senhor era tão somente
entrar na alma do homem e mudar e transformar a vida do homem. Há muitos na Bíblia em que Jesus fez milagre. Os 10 leprosos é um exemplo. E não resolveu. Há muitas pessoas que estão atualmente atrás de milagres, mas não atrás daquele que pode fazer milagre. E o objetivo de Jesus aqui não era só fazer milagres, mas salvar a alma, curar a alma, libertar o homem, transformar e trazer vida para aquele ser humano. Pois bem, a Bíblia nos informa então que os irmãos de Jesus sobem para Jerusalém, e Jesus ainda permanece um tempo na região onde ele estava, mas como ele era judeu, tinha que cumprir a lei judaica. A Bíblia nos informa que Jesus Cristo então ele vai em oculto e se entra no meio da multidão dentro do templo. E existia, meus irmãos, naquela época um ritual que os judeus faziam, para que acreditavam eles que as bênçãos de Deus viriam sobre a vida deles. Era algo que todas as vezes que os judeus se reuniam nas festas dos tabernáculos, eles teriam que seguir este ritual. E Jesus então, ele entra no templo, sem que ninguém o perceba, em oculto, e os judeus, aqueles que queriam tirar a sua vida, começaram a procurá-lo no meio da multidão. Mas Jesus, ele entra dentro do templo e senta, fica em um local reservado. E a história nos conta, amados, que enquanto aquele ritual estava prosseguindo na igreja, no templo, Jesus estava em um canto ensinando pessoas, mostrando a palavra do Senhor, orientando aquele povo e ensinando como deveriam se proceder. Havia um ritual que os judeus seguiam. Entenda uma coisa: o tanque de Siloé ficava nas proximidades do templo de Jerusalém. Do tanque de Siloé até o templo havia uma escada com aproximadamente 90 degraus, e um sacerdote, ele ia no tanque de Siloé com um cântaro de ouro, pegava a água do tanque de Siloé, subia 90 degraus e derramava em uma bacia que ficava junto ao altar daquele templo. Todas as vezes que aquele sacerdote entrava no templo com aquela água, com aquele cântaro, e quando ele derramava aquela água na bacia, as pessoas comuns que estavam naquele templo, eles batiam palma, balançavam o seu corpo em adoração a Deus. Aquele sacerdote derramava aquela água na bacia, e mais uma vez ele voltava, descia 90 degraus, pegava a água e retornava novamente para dentro do templo. Havia também dentro daquele templo sacerdotes com trombetas, pelo menos 40 sacerdotes perfilados. Quando o sacerdote entrava com aquele cântaro, aquele sacerdote com suas trombetas tocavam aquelas trombetas. O sacerdote passava no meio daquele quaterno de soldados, de sacerdotes tocando, derramava água na bacia, voltava novamente buscar água no tanque de Siloé. E assim por diversas vezes era feito este ritual. Veja uma coisa: sacerdote na época não era um homem jovem, sacerdote na época não era um gurizão, não era um menino, era um homem já abalizado da idade. Veja que existia tudo um aparato necessário para que o homem pudesse exercer o exercício do sacerdote. Um homem na idade avançada carregar um cântaro de água, isso por diversas vezes no dia. E quando aquele homem derramava aquela água naquela bacia,
havia uma alegria extasiante no meio do povo que ali estava no templo. Jesus Cristo já estava sentado, olhando tão somente e observando a forma que aquele povo estava se procedendo. Ele simplesmente olhava, esperando o momento de bradar e falar. Mas houve um dado momento, queridos, em que o sacerdote chega com aquele cântaro. Quando ele chega, há um toque de trombeta. Ele continua a sua caminhada, quem sabe já cansado, quem sabe já fadigado do peso de tantas idas e vindas, subir e descer degrau. Ele já não aguentava mais, aquele homem na idade cansada, nos seus dias finais. Mas Jesus estava ali para trazer o alívio, tirar o jugo, tirar o fardo, tirar o peso. Mas eles não estavam entendendo que Jesus já estava dentro da casa. Eles não estavam observando que o dono da vida, o que tirava o cansaço, o que tirava todo tipo de impureza, já estava dentro da casa. Ei, meu irmão, e muitas vezes nós não conseguimos observar que Jesus já está dentro da nossa casa. Nós não entendemos isso, mas Jesus está dentro da tua casa aí neste dia. Ele está falando contigo, e Ele quer te abençoar de uma forma gloriosa. Basta você observar que Jesus já chegou na tua casa, e Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, quer transformar o teu lar, fazer de você uma nova pessoa. Jesus chegou na casa, Ele habita na tua casa, Ele está dentro de você. Começa a sentir a presença do Senhor na tua vida. Jesus já estava na casa, e o povo não tinha observado ainda a presença do nosso mestre dentro do templo, e continuava a fazer aquele ritual que de nada valia, que de nada tinha importância. Aquele povo acreditava que no dia seguinte, veja só a ignorância, eles acreditavam com aquele derramar da água da bacia, no dia seguinte eles receberiam a bênção do Senhor. No dia seguinte, Hashem, o eterno, ou abençoaria. Ei, o nosso Deus não é Deus de ontem, não é Deus de amanhã, Ele é Deus de hoje. Ele continua no dia de hoje, Ele faz agora na tua vida, Ele muda a tua história hoje, porque Ele é Deus. Nosso Deus é poderoso, e Ele muda toda a história. Jesus então já estava dentro do templo, somente observando aquela ignorância, somente observando aquele povo da forma que estavam se procedendo. E de repente aquele sacerdote entra mais uma vez, e se dirige com aquele canto, quem sabe cansado, se dirige com aquele canto até a bacia. E quando aquele homem começa a derramar aquela água dentro daquela bacia, a Bíblia diz que o meu Jesus, que o teu Jesus, se coloca em pé e levanta a sua voz bem alto e com bom som. Não havia microfone, não havia caixas de som com grande potência, mas havia uma voz de muitas águas, voz de poder e voz de autoridade. Quando ele se levanta no meio daquele povo, a história nos diz que aproximadamente quase 6.000 pessoas estavam reunidas naquele lugar. E Jesus então se levanta no meio daquela multidão e clama: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele povo então olha para aquele lado do templo onde estava o Senhor, e alguém começa então a dizer: mas quem é esse que com tanta autoridade fala isso? Quem é esse que agora entra no nosso trabalho e quer quebrar o nosso ritual? Quem é esse? Eu digo uma coisa: esse chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está clamando para a tua vida nesta manhã, neste dia. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu não sei qual tipo de sede que você tem sentido, mas eu digo uma coisa: se você beber da água que Cristo te dá, esta água te saltará para a vida eterna. Aquela mulher lá no tanque, lá no poço, ela foi buscar água, mas aquela água que ela estava buscando não saciaria a sede espiritual.
Quando ela começou a beber da água que Cristo deu para ela saltou para a vida eterna e se tornou a mulher pregadora, a missionária na região em que estava. Eu quero dizer uma coisa: se tua sede é cura de enfermidade, Ele cura. Se tua sede neste dia é libertação, Ele liberta. Se tua sede neste dia é vitória, Ele te dá vitória. Mas Ele está dizendo: se você tem sede, venha a mim e beba. Ele quer que você beba dele, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Cristo, Ele muda tudo. Venha beber da água que Cristo te dá nesse dia. Quem tem sede, venha me beba, diz o Senhor. Eu não sei que tipo de sede você está passando. Certamente não é sede de uma água comum, mas a tua alma, quem sabe, está vazia, entristecida. Quem sabe você entrou no campo da depressão. Se você está com sede de libertação nessa noite, neste dia, Cristo te liberta. Ele quer entrar na tua vida, Ele quer mudar a tua história, fazer de você uma nova pessoa. Tem sede? Venha a Ele e beba neste dia. Quem sabe você está confinado em sua casa, desanimado, desacreditado. As contas estão chegando, as dificuldades batem na porta. Falta o pão, falta a vestimenta, falta o trabalho, falta a medicação. Mas Jesus Cristo é o médico por excelência. Ele é o que provê todas as coisas para nós e para você. Quem sabe você está passando isso. Eu quero dizer uma coisa: venha beber da água da vida que Jesus Cristo está te dando nessa manhã, nesse dia. Tem sede? Venha a Ele e beba. Venha Jesus Cristo e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor. Não adianta fazer rituais, não adianta buscar quem quer que seja, não adianta correr de um lado para o outro, que nada vai resolver. Mas se você buscar de Cristo Jesus, certamente você terá vitória. Se você tem sede, venha beber da água que Cristo tem para te dar. Ele está dizendo que tem sede, venha a mim e beba. Venha beber de Jesus, venha saciar na fonte da água da vida. Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai mudar o teu viver, mudar a tua história. Se tem sede, venha a Ele e beba neste dia. Que Deus em Cristo Jesus continua abençoando e enchendo e enriquecendo a tua vida neste dia. Deus eterno, te agradeço por tudo, Senhor. Peço mais a tua graça sobre a vida dos teus filhos que estão me ouvindo neste dia. Vai tomando em tuas mãos, concedendo a alegria do Espírito aos teus servos. Meu Senhor, eu te agradeço por tudo. Vai saciando a sede espiritual, vai transformando vidas, meu Senhor, e enchendo a tua grandeza. Portanto, meu Pai, eu te agradeço por tudo e peço, ser com eles e ser conosco em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.